Olá, alunos do oitavo ano. Vamos dar início aqui à nossa aula, né? A Revolução Francesa, conteúdo de vocês do segundo bimestre. Então vamos. A Revolução Francesa, né, foi a grande revolução que marcou a ascensão da burguesia ao poder político. Olha só, aí tem uma imagem mostrando, né, que a Revolução foi uma luta mesmo assim, de classe, luta armada, de muita gente morrer, né, de muita gente que morreu mesmo lutando pelos seus ideais. Aí nessa frase está assim, né, que a Revolução foi a grande revolução que marcou a ascensão da burguesia. A burguesia, quem era essa burguesia? Nós vamos ter que voltar aqui um pouco atrás para vocês entenderem. Lembra que eu expliquei para vocês na sala que a gente estava estudando sobre o iluminismo? Aí dentro do iluminismo, a gente deu uma voltada para explicar como que era a divisão das classes sociais, da sociedade lá na Idade Média. Né? Porque a Revolução Francesa, o Iluminismo, que nós já estudamos dentro da sala, ela marca a Idade Moderna, né? A idade que o mundo, né, europeu, que a Europa, começa a mudar totalmente a forma de pensar, a forma de governar, mudar a realidade, né, através dessas ideias, desses iluministas, e essa Revolução Francesa dentro da França, que foi muito importante, que foi um marco, né? E também é o que inicia a idade contemporânea, porque foi uma nova fase, né? Uma nova fase da humanidade, de total mudança de todos os aspectos. Então, voltando lá na sociedade, como que era a sociedade na Idade Média e na França, e o que motivou esses franceses a fazer essa revolução. Olha só, a sociedade era dividida em estamentos, né? Era uma divisão muito injusta. Tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, que era a burguesia e os camponeses, né? E essa burguesia aí representava, junto com os camponeses, que eram os trabalhadores, porque a sociedade nessa época aí, a maioria era camponesa, né? Morava na zona rural. E trabalhava muito, né? E quem era o dono das terras? Era a igreja e esses nobres, que cobrava altíssimos impostos dessa burguesia e desses camponeses e não fazia nada, vivia sustentado por essa burguesia e por esses camponeses. Um dos motivos que fez com que a sociedade francesa e também europeia, mas no caso aqui nós estamos falando da França em si, por causa da Revolução Francesa, foi essa divisão de sociedade muito injusta. Enquanto a igreja e esses nobres não faziam nada, a burguesia e os camponeses trabalhavam muito, pagavam altíssimos impostos para esse clero e para esses nobres, né? Em troca do quê? Da terra para trabalhar, né? Então, um dos motivos que essas pessoas começaram a revoltar foi essa divisão de classe social muito injusta, certo? Outra coisa, como que era a política, né? Quem governava a França, que foi uma das monarquias mais centralizadas e mais fortes da Europa, os reis absolutistas. Não existia divisão dos poderes, não existia república, não existia democracia. Era esses reis que governavam com mão de ferro, né, autoritários. E a burguesia tinha uma pequena participação no parlamento, né? Eles tinham uma pequena participação de voto nas decisões, né, que era escolhida politicamente dentro da França. Essa burguesia quase não tinha voz, quase não tinha participação. Alguns séculos antes eles não tinham nada, depois com muita luta foi conseguindo alguma participação muito pequena dentro do parlamento, né, na política. Mas uma das coisas que essa burguesia queria era ter mais participação na política. Porque quem realmente tinha dinheiro nessa época aí, no século, nós estamos falando de século XV, XVI, XVII, e no século XVIII que começa o Iluminismo, que começa a Revolução Francesa. No início do século XV, XVI, essa burguesia não tinha nenhuma participação. Mas quem realmente tinha grana, quem tinha dinheiro, quem era dono do comércio, que eram os comerciantes, essa burguesia eram os comerciantes, era essa burguesia. Então, eles eram os maiores interessados em fazer essa Revolução Francesa,
né? Porque eles queriam participar das decisões políticas, eles queriam ter liberdade de comércio, de comercializar, de ganhar dinheiro, porque a Igreja Católica pregava para esse povo nessa época que era pecado juntar dinheiro, que era pecado ganhar lucro, que era pecado. Por quê? Porque era eles que pagavam os impostos para a igreja, era eles que sustentavam a igreja e também a nobreza. A nobreza eram os antigos senhores feudais, né? Os militares que eram protegidos pela igreja e pelo rei para defender os seus interesses. Então eles não faziam nada, ficava no palácio, né, o Palácio de Versalhes, que era a sede do governo na França. A corte vivia no luxo, aquelas festas maravilhosas, igual a gente vê nesses filmes antigos, enquanto que a maioria do povo passando fome, sofrendo e sustentando essa parte da sociedade. Então, todos esses motivos, a questão religiosa, que também as pessoas não tinham liberdade de escolher a sua religião, existia somente a Igreja Católica. O povo começou a questionar, o povo começou a pensar. Eu lembro quando nós estudamos o iluminismo, né? Os filósofos iluministas foi levando essas ideias para as pessoas e eles foi mudando o jeito de ver a vida. Então começou a questionar, e assim começou essa Revolução Francesa. Vamos mudar, vamos tirar esse rei do poder, vamos proclamar a república. Ninguém aguenta mais viver nessa opressão. O que é a república? Vamos ver aqui para frente. A França em crise. Em 1789, já quase no final do século XVIII, a França atravessava uma grave crise econômica, né? A maioria das pessoas passando fome, já falei aqui com vocês, né? E esses efeitos negativos caíam em cima de quem? Do povo. Povo que tinha que pagar mais imposto ainda, né? Enquanto a família real vivia, né, na corte, naquela só com luxo, né? No Palácio de Versalhes, que era a sede do governo. E o povão passando fome e pagando imposto. Então, essa crise foi que desencadeou essa grande revolução. Qual que era o lema desses revolucionários? Liberdade, igualdade e fraternidade. Porque a sociedade não tinha isso, né? A França não tinha isso, porque a França, igual eu falei para vocês, a Europa inteira era governada por reis absolutistas, só que a França era uma das mais centralizadas, era uma das mais fortes, né? Por exemplo, por que a Inglaterra ela se desenvolveu muito mais rápido e ela foi a pioneira na Revolução Industrial? Porque eles conseguiram mudar essa situação lá na Inglaterra muito primeiro que a França, a tirar o poder do rei. Não acabou o rei, né? Virou a monarquia parlamentar. Então, o que os franceses queriam era isso, né? Fazer uma mudança na política. Mas vamos lá ver o que aconteceu. A França era dividida, já expliquei para vocês aí atrás, o primeiro estado, que era o clero, né, que não pagava imposto, que vivia no luxo e eram proprietários de 10% das terras. O segundo era a nobreza, né, que vivia bem, gozava dos privilégios, não pagava imposto, e ainda era dono de 20% das terras do país. E o terceiro estado, que era o mais pobre, que eram os burgueses, os trabalhadores urbanos, os camponeses, e era 80% da população, e vivia na miséria. Então, essa situação ainda era agravada pela seca, pelas enchentes, né, com muitos problemas. Mas quem começou essa revolução, começou a questionar, foi a burguesia, porque os burgueses eram os trabalhadores urbanos, né? Era quem tinha dinheiro, eram os comerciantes. Então, os maiores interessados em fazer essa mudança dentro da França, para fazer essa revolução, foram a burguesia. Então, vamos lá. Antes, eles tentaram a fazer uma negociação com o governo francês, né? Só que o governo, que era o rei Luís XVI, não aceitou essa negociação. Então, o que esses revolucionários fizeram? Olha, essa imagem está mostrando bem. Eles juntaram, se organizaram e tomaram a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha era a prisão francesa onde o rei prendia os inimigos políticos. Então, o que esses revolucionários se organizaram e foram lá e soltar todos os presos políticos. E assim deu início à Revolução. Mas antes eles ainda tentaram fazer uma negociação, só que não teve resultado. Olha só, é isso aí, convocação dos Estados Gerais, que eu acabei de falar. Né? Em 1788, a França enfrentou uma longa seca, né, que intensificou ainda mais, né,
os ataques, né, ao governo, né, à burguesia contra o governo por causa dessas dificuldades, né? Então, o que o rei fez? O Luís XVI nomeou os ministros, né, para ver se amenizava a situação, mas não conseguiu. Então, ele convocou uma Assembleia Geral, né, no dia 5 de maio, e reunido no Palácio de Versalhes, que era a sede do governo, né? E esses representantes dos 3 estados, que era clero, nobreza e burguesia, logo entraram em conflito. Por quê? Porque o terceiro estado sempre era o mais prejudicado, que era a burguesia e o restante do povão, né? Então, o que o terceiro estado reivindicava? O voto, né, por cabeça, porque de outra forma estaria sempre em desvantagem, porque sempre tinha minoria de voto das tomadas de decisões, né? Então vamos lá. Então todas essas tentativas de organizar, de ver se o rei melhorasse a situação desse povo que sofria tanto, ainda teve essa negociação, só que não obteve sucesso. Né? Então, no mês de junho, o terceiro estado, contra a vontade do Luís XVI, se proclamou Assembleia Nacional, que mais tarde se tornou Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. Então, o que eles começou a fazer? Arquitetar uma nova Constituição, ou quer dizer, uma nova lei, né, para o país. Né? A Assembleia decretou leis, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando que os homens seriam livres e iguais, que é o que não existia, era igualdade. Com isso, o rei não queria perder um pouco do seu poder. É lógico que ele não queria perder. Então, ele não aceitou essas negociações, né? Então, o povo se revoltou ainda mais, invadiu o Palácio de Versalhes e obrigou o rei a sair do local. E a Assembleia votou a Constituição Civil do Clero em 1970, né? E em 1991 foi promulgada uma nova Constituição, que estabelecia como forma de governo a monarquia constitucional e liberal. Ficou decidida, então, a divisão dos poderes, né? Então, o que essa burguesia conseguiu fazer? Conseguiu tirar o rei, né, e estabelecer uma nova forma de governo, não é isso? Então, teve a divisão dos poderes, né? O rei no legislativo, o executivo, quer dizer, exercido pelo rei, o legislativo pela Assembleia Judiciária, né, que é os juízes eleitos, né? E em 1791 o rei jurou respeitar essa nova Constituição. Ele jurou que ele ia respeitar, que não ia entrar no meio, que a decisão estava feita e pronto. Mas olha só, então ele não obedeceu, então ele começou, o rei nessa época, ele fez de conta que ele ia aceitar essas novas decisões da Assembleia, né, desses políticos da época, só que aí no final ele foi acusado de ter traído a revolução. Então, o que aconteceu? A família real foi presa, a Assembleia, que era os políticos, os parlamentares, né, que era constituído por todos esses 3 estados, depois o rei elegeu uma convenção nacional, né, eleita pelo voto universal masculino, quer dizer, só votavam os homens, né, e quem tinha dinheiro, e não era, e principalmente a igreja e o clero. A burguesia tinha uma mínima participação. Aí, no dia 22 de setembro, foi proclamada a República na França. Os burgueses, então, a burguesia consegue, né, entrar no poder, ter mais voto de decisão, derrubar o absolutismo na França, né, isso aí já no final do século XVIII, e proclamar uma república. Ou seja, a França deixa de ser uma monarquia comandada por rei e passa a ser uma república. Inclusive, a França é até hoje uma república, ela é governada por um presidente, assim como aqui no Brasil, só que lá é um pouco diferente, né, as eleições, né, lá deles é um pouco diferente das nossas, da nossa aqui no Brasil, mas também uma democracia, é uma república e é governada por um presidente da república, é isso, mas para conseguir chegar, né, teve que ter toda essa revolução francesa foi tão importante que foi um marco na história do mundo inteiro, né, que influenciou várias outras nações a se tornarem independentes e a proclamar, né, a independência, certo? E proclamar uma república e deixar de ser governada por reis absolutistas, certo? Então vamos aguardar aí as próximas aulas.